Vídeo rápido aqui no canal, eu ia fazer uma resenha de um livro que eu li recentemente, mas resolvi falar antes sobre o preço do Bitcoin, que está em promoção aí no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu nem tinha visto, mas agora há pouco aí então o preço do Bitcoin caiu abaixo dos 116 mil dólares, no momento que eu estou gravando esse vídeo sendo cotado a 115,8 mil dólares, então interessante aí. Promoção no preço do Bitcoin, será? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje aqui em reais, então o preço do Bitcoin está a 634 mil reais, é isso? Até bugou aqui o gráfico do Google. Mas enfim, promoção aí, relâmpago no preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo, decidi parar para falar sobre isso. Bom, antes de começar o vídeo, então, gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIP, você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até 100 reais em Bitcoin. A BIP é uma exchange bem fácil de utilizar aí, bem simples a interface deles, eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network, então se você tem interesse, dê uma olhada aí na descrição do vídeo que tem todos os links e todas as informações. Bom, então foi uma queda aí rápida no Bitcoin. Eu já dei uma olhada aí no mercado futuro e o mercado futuro não parece estar despencando. Então não parece ser um cenário de crise econômica aí para o início da semana. Eu olhei os índices dos Estados Unidos, mercado futuro que já está aberto e não tem nada despencando. Então pode ter sido simplesmente algumas vendas aí fortes no momento em que eu fui abrir o computador aqui para gravar um outro vídeo, então decidi parar para gravar. Então, não sendo aí um cenário de colapso, de crise global, não tendo nenhum conflito começando agora, eu acho bem interessante, eu acho ótimo para quem quer comprar aí alguns satoshis, que o preço fique barato por mais tempo. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, até enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o preço já está subindo e se aproximando aí dos 116 mil dólares, mas como a gente falou então recentemente em um vídeo aqui do canal, a gente rompeu recentemente a máxima histórica, o preço do Bitcoin chegou a 124 mil dólares e subiu acima disso, certo? E todo o cenário macro é bastante interessante aí para o preço do Bitcoin, a gente tem a possibilidade aí de plano de aposentadoria investindo em Bitcoin, a gente tem a dívida crescendo aí dos Estados Unidos, já passa de 36, se eu não me engano, até 37 trilhões de dólares e crescendo. Temos vários ETFs aí crescendo com a adoção do Bitcoin, então inúmeras notícias positivas aí para o cenário do Bitcoin, o ETF da BlackRock aqui, que eu já mencionei algumas vezes, que foi mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. Então, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde, né? Então, temos todo esse cenário aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores que eu gosto de analisar com vocês aqui. Então, Bitcoin... Rainbow Chat, vamos atualizar aqui os gráficos, mas não deve ter acontecido nenhuma grande diferença aqui, talvez principalmente no Fear and Greed Index, exatamente, que caiu para 60. Aqui a gente sabe, né, o Bitcoin Fear and Greed Index, os indicadores de medo e ganância aí, geralmente eles mostram como é que é a percepção do mercado acerca do preço do Bitcoin. E está em 60 agora, e quanto mais próximo de zero, mais medo o mercado está sentindo, e quanto mais próximo de 100, mais euforia, certo? Então, geralmente, os momentos onde tem muito medo no mercado aqui, por exemplo, quando o preço do Bitcoin em 2020 chegou a 5 mil dólares, é isso mesmo? Aparentemente sim. Geralmente são bons patamares de compra aqui para o preço do Bitcoin. E eventualmente quando ele começa a subir, não necessariamente acima de 90 é um patamar de preço ruim, porque por exemplo aqui ele começou a subir, aí estava com 90 nesse índice, a 15 mil dólares em 2020 também, e depois subiu até quase 60 mil dólares. Então, enfim, mas é interessante que o preço do Bitcoin está subindo de forma mais lenta e gradual, com menos volatilidade, certo? Então, o Bitcoin Fear and Greed Index baixou um pouquinho. Lembrando, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, a gente não quer prever o futuro, mas a gente olha aqui alguns indicadores que nos ajudam a entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, primeiro, cenário macro, muito favorável aí para o Bitcoin, pelo menos longo prazo, porque a gente tem as moedas fiduciárias colapsando. Uma inflação contínua, como eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal, aqui então tanto no dólar, quanto no real, quanto no euro e em outras moedas fiduciárias. A crise da dívida também aumentando, porque a dívida é o que lastreia aí o sistema fiduciário que a gente tem hoje, do dólar, do real e do euro e por aí vai, né, as moedas fiduciárias que a gente utiliza. Então dívida crescendo, inflação crescendo e por outro lado, toda a corrida
ao Bitcoin, ao ouro digital, começando e se intensificando, certo? Então esse é o cenário mais macro, é o cenário econômico, e a gente gosta de olhar alguns indicadores mais específicos do Bitcoin, como Bitcoin Fear and Greed Index, que baixou aí, o que é interessante. Dando uma olhada aqui no Maier Multiple agora, baixou também, está em 1.16, né? Eu tinha acabado de atualizar aqui. Então, interessante. E o que quer dizer esse gráfico aqui? Ele considera uma média móvel do Bitcoin. Geralmente, quando esse índice está muito alto, a média aqui desse índice é 1.3. Então, quanto mais alto esse índice, mais esticado costuma estar o preço do Bitcoin, considerando a média móvel, né? Então, por exemplo, em 2013 ele passou de 6 aqui, esse indicador. Passou de 8, inclusive, porque antigamente a volatilidade era maior. Aqui em 2017, né? Passou de 3, em 2021 passou de 2, e agora, embora a gente esteja muito próximo da máxima histórica aqui, preço em 115 mil dólares, né, próximo ali da máxima histórica, a gente ainda vê o Maier Multiple abaixo da média, de 1.3 e em 1.16, então interessante aqui. E, de novo, quanto mais baixo, geralmente isso denota aí patamares mais interessantes de compra do Bitcoin historicamente, né? E é claro que no longo prazo pode não fazer tanta diferença, assim, por exemplo, quem comprou aqui no Bitcoin, vamos aumentar aqui o período, então quem comprou aqui em 2016, não faz tanta diferença se comprou a 400 dólares ou a 600 dólares ou a 500 dólares, né? Até faz, mas no final das contas eram todas compras boas aqui, considerando o preço atual do Bitcoin, né? Bom, então, Maier Multiple ainda abaixo de 1.3, e quando a gente olha as linhas de tendência aqui, como o Bitcoin Rainbow Chart com o preço aí no patamar atual de preço, né, e na linha de acumulação ou compra, a linha verde aí, também o Bitcoin Long Term Power Law, a gente pode concluir, ou pelo menos esperar que se o preço continuar subindo, se de fato a gente continuar esse movimento de alta, a gente ainda pode ver patamares maiores de preço, talvez ali próximo dos 200 mil dólares. Então, em nenhum desses gráficos o preço parece estar muito esticado. Nem no Maier Multiple aqui, nem levando em consideração algumas linhas de tendência como o Bitcoin Rainbow Chart e Bitcoin Long Term Power Law, e também em relação ao Fear and Greed Index, o mercado ainda não está muito ganancioso. Então, para quem gosta de comprar, para quem não gosta de comprar, né, quando o mercado está muito ganancioso, notícias para tudo que é lado, ainda parece estar em um patamar interessante aqui em 60, claro, acima da média de 50, digamos assim, mas ainda relativamente distante do patamar de 100. E além disso, a gente vê a economia dos Estados Unidos, né, o SP500 aqui, então muito próximo da máxima histórica. Se a gente tiver uma correção forte no SP500, a gente pode ter também uma correção forte no Bitcoin, como aconteceu aqui recentemente em abril de 2025. Então a gente teve uma queda de vários ativos, Bitcoin, tudo que tem liquidez, né, caiu. Mas não é o caso, então ainda estamos à máxima histórica. É claro que o cenário macro é delicado, principalmente em função da dívida dos Estados Unidos e de outros países, aí, que é crescente e é cada vez mais difícil de sustentar aí essa dívida. Mas então, dado todo o cenário, a gente pode ver aí um aumento, aí, uma valorização do preço do Bitcoin nas próximas semanas. Eu acho bem possível se eu tivesse que dar um chute. Lembrando aqui, a gente não tem bola de cristal, nada disso, é uma dica de investimentos. Não baseie suas decisões em simplesmente um vídeo de 10 minutos aí no YouTube. Mas eu acho bem provável, levando em consideração tudo isso que a gente falou, que a gente veja novas máximas aí muito em breve. Então pode ter sido um recuo momentâneo aí do preço do Bitcoin. Eu mantenho vocês atualizados aí durante a semana. Eu acho que a gente pode ter momentos interessantes aí muito em breve no preço do Bitcoin. Quero saber o que vocês estão fazendo, se estão aproveitando para acumular, se não estão fazendo nada, ou se estão vendendo aí. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E se vocês gostaram dessa atualização bem rápida aqui, deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, clique no hype aqui também. Tudo isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.